Pessoal, beleza? Vim aqui fazer esse vídeo que eu já estava prometendo há algum tempo para vocês, para falar a respeito desse Palio Fire 2015, sobre os 20 mil quilômetros dele feitos em um ano. Ele girou agora há pouco tempo, tá achando que fosse ser mais rápido, que ainda em junho ia ter, mas foi agora no final de julho que ele chegou aos 20 mil quilômetros. Aí resolvi fazer esse vídeo até pra gente comentar um pouco a respeito do carro, para falar um pouco sobre a mecânica, a economia e o serviço da autorizada. Bom, para começar, se vocês vão questionar, aqui, deixa eu dar uma girada aqui na chave dele, olha. Ó, tá com 20.074 quilômetros. Vamos ver se vai dar para aumentar aqui. Isso. Eu vou começar falando do painel dele, que ele é simples, mas é bem funcional. Eu acho ele bem prático, né? Só acho que faz falta um conta-giros, mas ele tem um indicador de temperatura aqui, e aqui é o o tanque de combustível. Todas as luzes dele são fáceis de entender, são grandes. E eu achei muito interessante esse econômetro. É a primeira vez que eu vejo um negócio desses funcionar, porque eu tive 3 Monzas. Eles tinham esse bendito econômetro e neles não funcionava direito, né? Nesse carro não, ele é bem lúdico. Quando você começa a andar mais lentamente, de uma forma mais econômica, ou então usando o método de carga no acelerador, né? Que é usando a última marcha e acelerando ele a fundo, aproveitando sempre o torque disponível, ele sempre entra nessa faixa verde. E quando você começa a andar muito rapidamente, correndo, muito forçando, ele chega nesse vermelho. Esse branco daqui é quando ele está desligado ou então em ponto morto parado, com o motor ligado. O painel não tem muita coisa, né? É apenas isso. Essa versão daqui, esse modelo específico, ele não tem ar-condicionado, é só ventilação. A direção dele é mecânica, não tem direção hidráulica. É o pacote mais simples do Palio Fire. Para falar que não é o mais simples, ele tem o bendito do aquecimento. Ele tem um aquecimento. Não sei nem por que ele veio com aquecimento, mas ele tem aquecimento. Como ele é um 2015, ele já tem airbag, tem duplo, né? Por lei, obrigatório, e ABS. Eles também modificaram os bancos desse carro. Eu estava olhando no Fire Economy, da geração anterior. Ano anterior, né? E eles mudaram o banco. E uma coisa que eu não gostei, eles mudaram o sistema de rebatimento do banco. O sistema de rebatimento do antigo era mais prático. Ele erguia o banco para frente do motorista e não perdia a regulagem. Agora, quando você quer abrir espaço para entrar aqui no banco de trás, ele empurra o banco para frente, mas perde a memória do encosto, mesmo no motorista. Eu acho isso absurdo. Bom, ele não tem preparação para som, não sei se vocês vão reparar, apesar de ter a gradezinha. Eles modificaram a lateral dele. Para o tipo de carro que é, eu achei legal ser de plástico. Antigamente era uma área toda forrada, eu gostava. Eu que cuido de carro, eu gosto disso. Vocês depois vão entender porque esse carro não está muito cuidado, porque esse carro não é do meu uso. Mas é melhor assim porque é mais fácil de você limpar, de manter. Ainda mais que isso normalmente é um carro usado por companhias telefônicas, é um carro realmente usado para trabalhar, para enfiar os peitos na lama, né? Ele entra na lama, ele normalmente anda com vidro aberto, então é fácil de você limpar ele por dentro, né? Porque é tudo plástico. Os detalhes que eu não gosto desse carro, você não tem encosto de cabeça para trás. Eu acho isso um absurdo, uma economia porca, porque evita, né, o efeito wide splash, né, aquele efeito chicote numa freada brusca. Esses cintos, não sei se vocês vão estar conseguindo ver eles, esse cinto daqui de 3 pontos fixo, isso é muito ruim. Eu acho isso uma das piores partes, que toda hora que uma pessoa diferente entra, você tem que regular tudo para usar o raio do cinto, né?
Não tem nem o PQP, né, para você segurar. O acabamento em si, eu acho que como é uma versão que não tem ar-condicionado, pelo menos podia ter aqueles vidros, né, que você abre, né, vidros basculantes, tipo da Saveiro de cabine dupla. E o acabamento dele é muito ruim. Se você reparar aqui, as rebarbas, olha, eu não sei se vocês vão conseguir notar, entendeu? Mesmo para um carro desse valor, eu acho que poderia ter um capricho bem maior, entendeu? Mas, assim, pelo menos os bancos dele são muito macios, eu gosto. O câmbio dele, apesar dele não ser uma precisão incrível, é um câmbio bom. É um câmbio meio molenga, né? Pra você engatar ele. Ele é meio molenga, mas ele é bom. Ele não é assim ruim de você usar ele no dia a dia. A embreagem é leve. É meio difícil para você fazer ponta-taco. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, que a câmera não está com a lâmpada ligada. Mas ele é meio difícil de você fazer ponta-taco. Ele não tem praticamente nada. Eu acho, por exemplo, uma outra característica que eu não gosto desse carro é dessa luz do pisca-alerta assim, em cima do volante. Eu acho que isso atrapalha muito, tinha que ser no meio do painel, né, o comum, né. O restante de características boas e positivas é ele ter, por exemplo, eu estou olhando aqui na coluna de direção, ele ter o farol biparábola. Isso eu acho uma coisa muito boa, ainda mais nessa categoria de entrada que nenhum outro carro tem isso. Isso é uma coisa boa. E apenas, e nessa geração dele, né, na versão 2015, ele ganhou o comando interno dos espelhos, que a geração anterior não tinha. Os vidros são por manivela, são fáceis de acionar, não tem muito mistério, né? Retrovisor dia e noite, ainda veio com uma luz de leitura interna, a parte do airbag, entendeu? Não tem outro espelho aqui do lado. Mas enfim, é um carrinho adequado, ele não é um carrinho muito ruim não, apesar de ser simples. Outra característica que eu gostei muito desse carro é que, ao contrário do modismo atual, até porque é um projeto antigo, você vai reparar que ele tem o banco bem baixo. Isso para mim é excelente, é bom de dirigir. E o volante, apesar dele não ter o ajuste de altura, ele tem uma altura boa já de fábrica. Então ele é confortável para você guiar. Agora, como problema que eu vejo nesse carro a falta da direção hidráulica, ela nem é tão chata assim, porque você só sente quando você vai estacionar o carro, fazer alguma baliza, algo do gênero, né? Agora, eu acho que eles poderiam pelo menos ter mantido a mesma multiplicação da versão com direção hidráulica, porque você precisa virar muito esse carro em curvas. Então, às vezes, o que você faria com, por exemplo, virar um pouco o volante assim, você vai ter que fazer assim praticamente para você manter o carro na mesma trajetória. Ele é muito mal desmultiplicado, você tem que dar ao todo, de lado a lado, são 4 voltas. É muita coisa. Isso para um carro que não é assim tão antiquado. É um carro de 96, por exemplo, o Corsa, o Celta, são carros de projetos, a base deles é de 83, né? Então, uma diferença de tempo muito grande. E isso acaba atrapalhando na direção. Se você quer dirigir um pouco mais rápido, é muito que você tem que virar, né? Então não é legal. E também, na questão da dirigibilidade, a falta da barra estabilizadora também é muito percebida. É uma coisa que é chata porque ele tem uma tendência a pular com a frente, né? Se você entrar muito forte, ele sai de frente com muita força por conta da falta da barra estabilizadora. Ele puxa muito com a frente. Agora, quanto à mecânica, dizendo assim, dirigindo ele no dia a dia, a mecânica dele funciona muito bem. Eu, particularmente, não gosto do Uno, né? Eu não gostei do Uno, que eu tive um dia de convívio com o Uno com ar-condicionado de direção hidráulica e havia achado esse motor muito fraco. Esse motor aqui é o 1.0 Fireflex Evo. Ele já tem o comando de fase, né? A variação de fase. E eu achei aquele carro muito fraco. Nesse carro daqui ele funciona bem. Ele pesa a mesma coisa, mas como ele não tem o peso da direção hidráulica puxando no motor, nem do ar-condicionado, ele funciona muito bem. O escalonamento de marchas dele eu acho adequado.
Eu acredito, pelo que eu sinto no carro, que ele deva estar cortando aí nos seus 6.500 aproximadamente. E as marchas são até bem longas para um carro 1000. Ele tem a primeira cortando a 40 e poucos e a segunda dele vai cortar já a 80 km por hora. Eu acho uma coisa bem longa, né? É curioso isso, né? Mas eu acho bom que aumenta a economia de combustível do carro e o carro anda bem. Eu acho que por conta desse variador de fase, ele é 1.0 de 8 válvulas, né? Então eu acho que o variador de fase fez muito bem para esse motor, porque ele sempre tem torque. Você puxa com ele em baixa, ele responde de uma forma que você fica até surpreso. Eu não esperava que esse carro fosse ser tão bonzinho assim de guiar. Né? Muita gente vai falar, carro 1.0 não anda porque você é ruim de roda, é diferente. Mas esse carro ele anda bem, ele consegue andar bem com esse motor 1000. É uma coisa que é surpreendente. E em alta também. Esse variador de fase ele consegue trabalhar bem o motor. E é um motor que já tem aí um bom tempo, né? Ele está até para ser substituído agora por esse novo 1.0 de 3 cilindros e 6 válvulas, que vai vir no teórico substituto do Palio Fire, né? Mas é um carrinho muito... eu particularmente não gosto em questões de segurança, que eu acho que tinha que ter mais itens de segurança, você ter ao menos um cinto de 3 pontas decente na traseira, né, retrátil, você ter um encosto de cabeça, também é uma coisa que eu acho muito interessante, fundamental até, né? Eu acho que são bobagens. Mas esse carro daqui eu comprei ele para o meu pai usar no trabalho, no dia a dia do trabalho dele. Então ele anda cerca de 50 quilômetros daqui até o trabalho dele, então ele anda 100 quilômetros por dia. E para ele não se importava com... Ele andava muito de moto, ele sofreu um acidente feio de moto. E para ele, esse carro tem sido muito bom, porque a moto também não ia ter ar-condicionado, a moto também não tinha direção hidráulica, não tinha tanta leveza também na hora que estacionava. Então para ele não fez uma diferença assim, ai meu Deus, vai ficar muito ruim. A moto não tinha câmbio automático, né? Então, para ele, o carro realmente ele cumpriu bem a função. Ele é um bom meio de transporte. Ele tem até uma certa emoção. Você querendo dirigir mais empolgado, ele até te dá uma emoção. Não vou falar mal do carro nesse sentido. Mas a ideia dele é ser um meio de transporte econômico e barato. E ele é o carro mais barato vendido no Brasil até hoje e é muito econômico. Comigo, dirigindo normalmente, sem me preocupar em economizar combustível, eu consegui fazer médias dentro da cidade de 14,5 km por litro. O meu pai, como ele pega um circuito meio misto, ele pega um pouco de trânsito, mas depois ele começa a andar com o carro em velocidades maiores, ele conseguiu chegar à média de 17 km por litro de gasolina. Com álcool a média cai muito, esse carro não funciona bem com álcool. Ele não muda muito a potência, ele não ganha nada, quase nada em torque e o consumo fica bem ruim. Ele fica em torno de 11 km por litro de álcool dentro da cidade. Esse carro ele rodou só uma vez em estrada, quando a gente foi para Aparecida com ele. Não é o carro melhor para você pegar uma estrada, ainda mais andando no banco traseiro, que eu sou alto pra caramba, tem 1,90 m, então fui todo desconfortável lá atrás. E apesar de tudo, ele até anda bem e tal, mas ele cansa, porque você não tem a comodidade de virar pouco o volante. Obviamente você não tem um piloto automático, mas aí também exige mais de um carro de entrada, tá? Você não tem certas comodidades e apesar desses bancos, esses bancos são bons para a cidade, porque eles são macios e tal. Mas depois de algumas horas você dirigindo, ele começa a afundar. Aí vai descansando o corpo, entendeu? Isso é uma característica que tende a ser negativa. Mas era aquilo que eu estava dizendo a vocês. Para o meu pai, o conceito que ele tem para o carro, ele está funcionando muito bem. Vocês vão ver que o carro está imundo, né? É o tipo dele, onde ele anda tem estrada de terra, o carro pega muito barro, né? Ele pega vários tipos de condições, né? Mas funciona bem. Agora, vamos falar um pouco da mecânica dele. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui o capô dele. Ele não tem travas elétricas também, eu esqueci de falar isso. Deixa eu abrir ele aqui.
Uma característica que eu acho interessante dessa geração do Palio é isso daqui, olha. Vamos ver se vocês vão ver. A trava do capô fica bem aqui. Então você puxa ela e ergue ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com... Deixa eu botar a câmera aqui rapidamente. Então, como eu estava falando, esse motor é o 1.0 Fireflex Evo. Ele tem um comando de fase, ele está aqui. Vocês vão ver que esse cofre de motor está imundo, pelo tipo de condição que esse carro anda, inclusive até o do líquido de arrefecimento. Mas aqui é mais sujeira mesmo. Se passar uma água nele, ele volta normal. Olha o estado da bateria dele. Existem características que eu acho muito boas nesse carro e cuidados que me surpreendem para um carro de entrada, como por exemplo essa capa aqui em cima da bateria, para proteger ela do calor do motor. Isso faz a bateria durar muito mais. Bom, ali fica o tanquinho de gasolina e o líquido da parte de limpeza dos vidros, né? Depois eu até vou falar um pouco a respeito disso. Quanto ao motor, esse carro ele não teve nenhum tipo de problema mecânico durante esses 20 mil quilômetros. Mecânico de dar uma parada séria na rua. Ele só teve uma pane elétrica quando ele estava ainda próximo dos 9 mil reais, dos 9 mil quilômetros. Ele apagou todo, ele queimou todos os fusíveis de uma vez só. Esse carro não tem alarme, ele não tem nada. Só agora que a gente botou o rastreador nele, porque o seguro desse carro também é muito alto, 1,, né? Mas enfim, voltando a comentar aqui a respeito disso. Então ele teve que chamar o serviço com o Fiat para poder fazer o carro voltar a funcionar. Mas o carro estava em casa, ele foi para a autorizada e resolveram tudo no mesmo dia. Então não teve nenhum problema muito sério. Outra coisa que ocorreu durante esses 20 mil quilômetros, não sei se é por conta da qualidade, essas lâmpadas daqui, aliás, daqui do facho baixo, queimaram, tanto uma quanto a outra. Agora há pouco tempo, ele devia estar com 18 mil quilômetros rodados, e queimaram. Mas enfim, aí foi trocado, isso não tem garantia, né? É natural, e as lâmpadas são da Philips até. Aqui, uma outra característica que eu não gostei, apesar de serem antigas, até que elas funcionavam bem quando novas, mas se ressecaram muito rápido. Elas estão limpando muito mal essas palhetas, né? Tanto essa quanto a do lado direito quanto a do esquerdo. Agora, quanto à mecânica propriamente dita, ele só o que eu achei dentro das revisões é um serviço meio que mal feito. Eu não achei um serviço muito grandes coisas. Apesar que o que me surpreendeu é que na autorizada onde ele fez, que foi na Roma, da São Francisco Xavier, eles deixam você ver o serviço sendo feito no carro. Então, você vê tudo que o cara está fazendo, você pode ver o carro por baixo, isso eu achei legal. Até no final do vídeo devo mostrar um pouco dele por baixo, como é que ele está. E detalhes como isso daqui, eu acho isso uma falta de capricho muito grande, até porque o valor da revisão é caro. Né? Essa última agora foram R$390, só para trocar filtro de óleo de gasolina e de combustível, e o filtro de ar também que foi trocado nessa revisão, né? Então eu achei meio caro isso. E também eu não sei porque, eu acho que o aspecto dessa mangueira aqui ele não está muito legal, dessa mangueira que vem do filtro de ar. E uma característica que eu reparei quando eu estava olhando ele lá por baixo, é que tem alguma parte dele que está já havendo um vazamento. E eu acredito ser na região da embreagem, na junta da embreagem, que ele está tendo algum tipo de vazamento. Por quê? Ela está umedecida, né? E só apareceu agora. Não está com aquele vazamento intenso, então a gente está tentando ver se leva ele em garantia para tentar resolver isso, para fazer a troca, porque Fiat sempre tiveram problemas sérios com a embreagem. Não sei se vocês repararam,
na linha que, por exemplo, no Ideia, no Palio Weekend, até no próprio Palio, depois de um tempo que o carro é usado, você começa a ouvir aquele rangido quando a pessoa aperta a embreagem com o carro parado. Então, é uma característica desses carros. Ruim, né? Ruim. No mais, ele não sofreu nenhum acidente, né? Vocês podem reparar que ele está todo alinhado. Na época, uma coisa que eu gostei muito foi poder escolher a cor do carro, porque é difícil. Isso é uma coisa hoje quase impossível. Normalmente eles querem vender a porcaria que está no estoque e você não consegue fazer escolha nenhuma. Eu consegui ele nesse azul, que é o azul Búzios. É um azul marinho e sólido. Não teve nem que pagar a cor, eu achei isso muito bom. Mas aqui de partes elétricas você tem a central elétrica, você tem um alternador aqui, né? Mas não teve nenhum problema. Outro detalhe que ocorreu na revisão dos 10.000 foi que nós adicionamos esse peito de aço, porque o carro não tinha, e por conta da forma que ele é utilizado, não sei se vocês vão poder reparar, esse peito de aço é o original da Fiat. A forma que o carro é utilizado, havia muito risco de ter alguma vez que o carro arrastasse, né, a região do cárter e pudesse haver um problema sério dentro do motor. Então a gente acabou botando o peito de aço na própria concessionária. Mas no mais tem sido um carro muito interessante, que não tem dado muito problema. Os pneus são de aro 13, em calotos, são 165/70, são borrachudos, né? Nenhum dos amortecedores ainda estourou, que já teoricamente poderia ter ocorrido, que tem carro que tem feito isso antes do tempo, entendeu? Não há queima de óleo, não há nenhum tipo de carbonização séria, né? Vocês vão poder ver por baixo dele, por conta da altura dele em relação ao solo, ele não arrasta, ele não teve nenhum contato excessivo com o solo, né? Ele passa bem, você consegue atravessar bem os lugares com ele. Meu pai pegou também muita enchente, tudo isso, que no local onde ele trabalha enche muito, o carro nunca parou, né? Então, e também é um carro que é feito para não dar problema, né? Você vai pensar que ele não tem o que dar problema, porque ele não tem nada elétrico, ele não tem nada hidráulico em cima dele. Hidráulico que eu digo, uma direção hidráulica, por exemplo, tá? Ele não tem nada complexo de se resolver. E essa geração daqui, desse Palio, eu considero ela como a mais bonita que a Fiat fez na época, né? Que é o Palio de 2003. E eu às vezes fico olhando para esse carro e fico pensando, eu me recordo quando lançaram, que esse carro tinha até a possibilidade de ter bancos elétricos. Ele era tido como um compacto premium. Ele era feito para competir, por exemplo, com o Citroën C3. Tinha o Palio Fire, né, já naquela época, que era baseado na segunda geração, e tinha essa versão, que era mais atualizada. Foi o primeiro a ter o motor Família 2, né, aliás, foi o segundo. O primeiro foi a segunda geração. Mas teve o Família 2, o Família 1, desculpa, que é o do HLX 1.8, aquele motor da Chevrolet. Foi o primeiro a ter o 1.4, ele fez a transição do 1.3 de 16 válvulas para o 1.4 de 8. Então, ele já tem um bom tempo de mercado. Outra característica que eu acho ruim, já por conta desse tempo de mercado, é que o seguro desse carro é alto. Ele é um carro que você acaba pagando muito, porque é um carro muito visado para roubo. Como é um carro que foi produzido durante muito tempo, da mesma maneira, as pessoas depois de um tempo param de fazer revisão dentro de uma concessionária, param de ir numa oficina mecânica comprar peças novas e começam a adquirir peças usadas, porque não tem condições de sustentar o carro, que está passando por várias mãos. Então, quando ele chega num determinado ponto, as pessoas compram coisas usadas. E como elas não sabem da procedência, normalmente essa peça que não tem procedência vem de um carro roubado. Então, o que ocorre? Ele acaba sendo um carro muito roubado por ter um mercado para isso, né? Para esse desmanche. Fora que é um carro muito utilizado por essas operadoras, né? Como eu já havia dito. Então o seguro dele é caro. E eu acho assim absurdo, porque
Por exemplo, no meu Logan, que tem muito mais coisa, custa mais que o dobro desse carro. Ele pagou, na época, R$2.000 de seguro. 1.800, falando a verdade. Esse carro pagou 2.000. E agora quando a gente foi renovar, já ia para 2.500, aumentou mais ainda. Então, eu acabei optando por fazer esse seguro novo, né, do bem mais seguro, que ele tem um rastreador incluso no carro. Ele é feito para perda total e se ele for roubado e tal, se pegar fogo também, se fizerem alguma coisa, houver uma colisão que acabe com o carro também, cobre. E acaba valendo a pena, porque a franquia também era muito alta. Nesse carro daqui a franquia era de R$3.000. Então, pra mim não valia a pena, né? E pra ele também não. Agora, no mais, era aquilo que eu tava falando. Aí se você me pergunta se é um bom carro, se ele foi um bom carro durante esses 20.000 quilômetros, ele cumpriu bem a função. Ele não cumpre a função de ser o carro de dar emoção, de dar altas doses de prazer. Não, ele cumpre a função de ser um bom meio de transporte, e ele é. É um meio de transporte eficiente, barato e econômico. E ele consegue ser isso. Ele substitui bem, ele anda bem ele faz bem o serviço ao qual ele se propõe. Então é ainda um carrinho que eu acho que vale a pena. Apesar de eu gostar de um Up, eu gostar de um Clio, mas a versatilidade, a resistência mecânica desse carro realmente é surpreendente. É surpreendente. Eu acho que ele realmente vale a compra para quem precisa de um carrinho só para trabalhar. Apesar dele ser desatualizado, você não ter uma estética moderna, mas ainda bonita, né? Porque a gente tem alguns detalhes, alguns carros modernos da mesma categoria dele que são horrorosos, são feios mesmo. Esse carro ainda é bonito apesar dos anos, né? E uma característica que eu devo ter citado no primeiro vídeo que eu acho desse carro até hoje, talvez por conta do tempo de produção dele, né? Um carro que é produzido há muitos anos seguidos. Mas a qualidade de montagem dele, inclusive para a Fiat, que a Fiat monta mal os carros em geral. Eu olho às vezes no Palio Siena, então você bota, é que nem os Ford, né? Você bota o dedo num lado, do outro lado tá colado. Esse carro daqui, ele tem um alinhamento muito bem feito de portas e muito próximo também. Não sei se vocês vão conseguir reparar, tá vendo? Eu acho isso uma característica muito legal. Uma característica que dá um valor ao carro. Vou até fechar aqui o capô para poder mostrar isso para vocês. A montagem dele é muito boa. Então, realmente é surpreendente. Agora, numa outra questão, aqui, tá vendo? Todos os alinhamentos dele são milimétricos, não dá um vão muito grande na montagem. Isso não é comum para a categoria, apesar do Up ter vindo para se diferenciar nisso, né? Mas até mostrar aqui para vocês o que eu estava falando. Então eu acho ele muito bem montado para a categoria dele, pelo menos por fora. Por dentro, aí vocês vão me perguntar um pouco do acabamento interno. É uma batucada só, porque é tudo de plástico duro, entendeu? Com o tempo ele vai se desgastando, então ele vai desgarrando naturalmente e começa tudo a bater. Ele tem muito barulho aqui, nessa parte da tampa do porta-luvas e tal, que bate aqui no painel, né? E começa a fazer um ruído maior. Mas as portas em si também são bem montadas, vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir reparar. Elas são bem encaixadas. Eu só acho ruim são essas rebarbas, como eu estava falando ali do banco traseiro, né? Isso aqui deveria ter sido melhor feito também, que os parafusos ficam aparentes e tal. Mas no mais, é um bom carro. No mais, então é isso. Eu vou finalizando aqui o vídeo. Se vocês precisam de um meio de transporte eficiente, econômico e mais ou menos barato, que esse carro já está partindo aí dos R$27.000, esse é o carro. Ele é simples de manter, em qualquer mecânica você consegue consertar ele. Esse aqui ele só não está indo para uma oficina mecânica particular, conta da garantia, que ele tem 3 anos de garantia. Então ele agora está fazendo o segundo ano, né, de garantia. As revisões são a cada 10.000 quilômetros ou um ano, né, o que ocorrer primeiro. É um carro barato de se manter, apesar do seguro, mas IPVA é barato pelo valor agregado do carro. É muito econômico e não é um carro
que seja problemático. Então vale realmente a pena a compra dele. Eu realmente fico surpreso, e para o meu pai, não é um carro que me emociona, mas para o meu pai é um carro que tem sido muito eficiente, tem sido realmente muito bom. Para quem não liga muito para um carro, precisa realmente de um meio de transporte, tá? Não quer ter muita emoção, mas quer algo que funcione, que não te deixe na mão, esse é o carro. Ele vale a pena. Você vê até por conta desses carros das telefônicas, né? O esforço que esses carros são submetidos, a porrada que eles tacam naqueles carrinhos, e os bichinhos continuam andando. Continuam funcionando sem reclamar. Tá bom, gente? Só para finalizar, uma coisa que eu havia me esquecido de comentar e que eu achei boa na época que eu comprei esse carro, foi em julho do ano passado. Ele fez um ano certinho, ele fez 20 mil quilômetros certinho no ano, que foi em julho desse ano. Esses botões de ventilação aqui, eu achei muito interessante, apesar de ele não ter o funcionamento do ar-condicionado, ele não tem ar-condicionado, ele tem uma coisa que eu achei legal, que é o desembaçador sem a função do ar-condicionado. Ele funciona muito bem, tem 3 velocidades, ó, funciona, tá? Que no Uno não funcionava, né? Quem lembra do Mille, você girava isso daqui, era tudo a mesma velocidade. E quando você direciona ele aqui para o desembaçador, fecha a entrada de ar dele, ele consegue limpar bem os vidros em chuva. Eu só havia visto isso em carros com ar-condicionado. Esse carro sem ar-condicionado consegue desembaçar bem os vidros. Então é isso, gente. Um bom carrinho, econômico, eficiente, sem grande emoção. Acho que vale a compra para quem precisa de um carro barato, meio de transporte eficiente e econômico. E que não te deixe na mão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deem aquele like aí, por favor, aí embaixo. Vou ver se eu consigo unir ao vídeo de eu mostrando ele por baixo, né? A parte da suspensão, que não sofreu nada, não tem nenhuma bucha estourada. O cano de escape está intacto, o carro nunca tocou o chão, por conta da boa altura dele em relação ao solo. E ver se eu consigo juntar esse vídeo que eu fiz aqui com vocês. E deem aquele like, compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo que eu com o tempo vou respondendo, tá bom? Então é isso. Fiat Palio Fire 2015, com 20 mil quilômetros em um ano. Motor 1.0 Fire Flex Evo. Valeu, gente. Vamos rebolar rapidinho. Olha, é bem melhor assim, tirar essas cargas aí. Eu acho que é sujeira isso daí. Você com o carro parecendo um cavalo. O grade é via. Não, poxa, tá muito leve isso aqui, eu falei,